Doutor Marcelo, nessa semana, na realidade, eu quero fazer essa pergunta justamente para a gente poder começar. Qual foi a dúvida maior? É o abre e fecha das fronteiras ainda? É isso que está pegando ou é a reabertura e a volta da imigração? É a reabertura dos voos do Brasil poderem vir aqui para os Estados Unidos. Tem muita gente no Brasil que estava com plano de vir para aqui, tinha suas passagens e eles estão agora barrados, né? Então, isso atrapalhou o plano de muita gente. Entendi. Então tá. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que esperar, não depende da gente. Se dependesse da gente, já estava tudo funcionando normalmente, mas a gente tem uma pandemia aí pela frente para enfrentar. Vamos para a primeira pergunta? Coloca na tela para mim, Lucas, por favor, para a gente ver quem vai perguntar o quê. Opa, aí a gente tem então aí a Daniele Ferreira. Você acha que pode ter a possibilidade do tempo de espera para pegar o Green Card por irmão um dia diminuir? Eu dei entrada em 2016 e sei que dura de 10 a 13 anos. Na verdade, Daniela, leva mais do que isso, infelizmente, porque o tempo que eles colocam lá, que você está contando aí, é o tempo que a data de prioridade está sendo chamada, mas só que, como entram mais casos de petição de família por irmão na categoria F4 do que o limite anual que pode ser emitido, essa fila sempre tende a aumentar, mesmo que você esteja mostrando agora 10 a 13 anos. Agora, essa oportunidade, essa possibilidade de talvez mudar isso, deveria ser se passasse uma reforma imigratória, o que pode acontecer dentro de um ano ou dois, desde que, obviamente, o Trump não seja reeleito. Então, se tiver uma reforma imigratória, uma das coisas que eles podem fazer e devem fazer é revisar esses números de autorização de emissão de green card por ano, tanto de família quanto por trabalho. Porque o número que tem hoje são números antigos, e a lei de imigração foi criada em 1950 e outras coisas foram criadas depois, mas os números são bem antigos, tem várias décadas que os números são os mesmos. E a população aumenta, a economia aumenta, então demanda mais pessoas, mais imigrantes. Só que estamos tratando com números muito defasados. Então temos que esperar que tenha uma troca no governo, porque esse governo aí, se puder, eles vão diminuir o número. Aí a fila vai aumentar ainda mais. Então a gente tem que esperar uma administração melhor, menos hostil com os imigrantes. Tá, vamos lá, mais uma pergunta aí, a Daniela Oliveira. Será possível pedido de asilo por causa do Covid-19 para quem já está fora de status? Não, o Covid não é uma causa de você pedir asilo. Asilo político, ou asilo simplesmente, como a gente fala, é um processo através do qual você pede para ficar nos Estados Unidos, porque se você voltar ao seu país, há uma chance, é mais provável do que não, que você vai ser torturado no caso, ou morto, ou vai sofrer algum dano severo à sua integridade física por conta de perseguição injusta do governo ou a inatividade do governo em proteger você contra a perseguição injusta. Então, geralmente, asilo não é feito para situações como essa. Isso é um problema de saúde pública, não é um problema de um daqueles 5 critérios do asilo, né? Perseguição pela sua raça, religião, nacionalidade, opinião política e aquele grupo, você fazer parte de um grupo específico que pode ser torturado, pode ser perseguido. Então, essa é Agora, o último critério. Então, o doutor, vídeo não agora, está. quando a pessoa faz parte da bandidagem, quando a pessoa faz parte de um grupo armado, quando a pessoa faz parte de uma investigação da própria Polícia Federal e vai pedir um asilo, é claro que ela vai ter o asilo legado. Eu estou falando da Sarah Winter, que diz que foi. E aí tem uma dúvida muito grande se realmente ela foi pedir, porque na realidade ela teria pedido por meios diferentes do normal o asilo para os Estados Unidos e teve esse asilo negado, porque ela não queria ficar na embaixada esse tempo até abrir, né? Mas jamais iam dar nessa situação em que ela é investigada, em que ela tem problemas com a justiça, né? Isso aí acontece, o asilo, eu posso dar uns exemplos aqui rapidamente, mas o asilo, por exemplo, tem o chinês, as mulheres chinesas que sofrem mutilação genital, que o governo mesmo impõe isso. Então, os Estados Unidos não vão deixar uma pessoa voltar para lá para sofrer mutilação genital. Também, se você for cristão e você mora num país muçulmano, praticamente se você voltar para lá, você vai ser
perseguido por causa da sua religião. Então, coisas que têm a ver com raça, religião, nacionalidade e opinião política. Em alguns países você não pode ter uma opinião política contrária ao que eles têm lá. Se tiver, você morre. Por exemplo, no Iraque, na época do Saddam Hussein, você não podia ter uma opinião contra o governo. Você não pode ter uma opinião contra o governo da China ou o governo da Coreia do Norte, por exemplo. Então, eles não conseguem fugir com a reforma, não vai ter nunca um coreano do norte aqui para pedir asilo, mas se eles conseguissem fugir e pedir asilo, eles ganhariam na hora, porque é justamente para situações como essa que o asilo foi criado. Entendi. Olha só, o Gabriel Miyamoto. Há uns rumores na internet sobre algumas mudanças no H1 e no L1 e o OPT. O doutor sabe algo sobre isso? Foi, inclusive, o assunto do dia, né? Não, essas mudanças aí, tem algumas coisas sendo previstas aí que vão acontecer em relação ao H1, L1. São vícios que já existem há muitos anos e a gente gostaria de comentar sobre isso quando saísse publicado no Diário Oficial, que chama de Federal Register. Quando não for publicado, essas mudanças foram publicadas, a gente vai comentar aqui, porque eu dou a informação correta. Tá. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Vai aparecer na tela, vamos lá. A pergunta tá lá. Roberta da Silva, qual é o tempo ideal para dar entrada no Green Card após o casamento civil nos Estados Unidos, doutor? Não tem tempo ideal. Eu sugiro que você entre logo, porque casamento a gente não sabe se vai durar, obviamente. Claro que não tô, é uma brincadeira, para que você seja feliz com o seu cônjuge. Mas qualquer momento que depois que você casar. Agora, tome cuidado, porque em algumas jurisdições você se casa, no casamento civil, daí você vai mandar para a corte aquela certidão de casamento, e a corte vai devolver para você a decisão já averbada. Aí você vai usar para fazer o processo, mas teoricamente você pode fazer automaticamente. Eu mesmo tive casos que a pessoa se casou e compareceu no meu escritório vestido de noiva ainda, de noivo, para assinar os documentos e depois sair na lua de mel. E já deixou o caso para dar entrada, então não tem problema. Você pode, a qualquer momento, não existe tempo depois, um tempo de graça, um período de espera que você tem que ter. Você pode aplicar logo depois. Eu sugiro que aplique o quanto antes, porque tem uma fila para isso também. Quanto mais rápido você aplica, mais rápido você ganha seu green card. Até antes de eu ler essa próxima pergunta, é engraçado porque tem gente que fala, não, quanto mais tempo você fica casado, mais chances você tem no seu processo, então é melhor, não aplica de uma vez, não. Se casou e aplicou, já sabe que vai ser negado. São aquelas teorias populares, né, doutor? Quer dizer, cada coisa que a gente ouve é simplesmente absurdo. Por isso que eu falo, procure um profissional, procure um advogado, ouça a opinião de um profissional como o Dr. Marcelo, por exemplo. Vamos para a próxima pergunta lá que já está na tela? Coloca aí para mim, Lucas. Boa noite, Paulo. Me chamo Lucicleide Siebra, moro no Brasil. Meu noivo é cidadão americano e deu entrada na petição inicial em dezembro de 2019. Está com 6 meses e até hoje ele não recebeu NOA1, é isso? E o número que ele tem para entrar em contato com a USCIS não está funcionando desde o mês de março. E nós não sabemos mais o que fazer. Você pode nos dar alguma dica? Vai lá, doutor, é sua. Bom, o número do USCIS está funcionando sim, porque a gente ligou para lá. Agora, eu sugiro que você ligue na segunda-feira, às 5 da manhã, se estiver no estado do Brasil, por exemplo, você ligar bem cedo, porque esse número geralmente é para o país inteiro. E quando começar a entrar Costa Oeste, também com volume de ligações, aí você vai ficar umas 2 horas mais ou menos esperando para falar com alguém. E quando falar, você dificilmente vai ter uma informação bem concreta. Você vai ter lá um oficial que vai checar no sistema lá, tá, e olhar. Então é bom você olhar o sistema. Se você fez o processo com um advogado, ele pode fazer um inquiry, que é um inquérito, e a imigração vai se manifestar sobre isso. 6 meses não está um tempo absurdamente atrasado, vamos dizer assim, leva geralmente 5, 6 meses para sair. O meu palpite é que você deve estar recebendo alguma coisa por agora. É bom ver realmente como foi esse processo, porque às vezes o processo está em algum departamento lá e está de alguma forma, alguma coisa foi feita de forma incorreta, daí a imigração vai mandar pedir mais documentos,
é o chamado Request for Evidence, né, o RFE, e aí se você não tiver o endereço atualizado e o request mandar para um lugar que você não mora mais, ou ele não mora mais, esse caso pode ser negado por abandono e você vai ter que começar de novo. Então, é bom se manifestar sobre isso aí, fazendo o inquérito, se for o caso. Você pode ter no site da imigração próprio, você pode fazer um inquérito sobre qualquer caso que está pendente, e aí você vai receber uma confirmação de que eles estão investigando. Talvez não investigue nada, né? Nunca sabe se vai investigar mesmo, mas você vai receber lá uma cartinha dizendo que vão investigar. E algumas vezes, eu não sei se coincidência ou não, a gente faz isso e dá certo, o caso lá aparece. Às vezes o oficial sentou no processo lá, não está sabendo que ele está lá, e aí você fala, oh, esse caso está aqui, então eu vou abrir aqui, ou já era para ter aprovado, vou aprovar logo. Às vezes pode acontecer isso. Então, é bom você fazer o inquiry. No site da imigração tem como fazer isso. Se você fez o processo com um advogado, o seu advogado pode fazer isso para você. Tá, mais uma pergunta, Deb USA. Boa noite, Paulo. Estou no processo de ajuste de status por casamento. Posso usar o sobrenome do meu marido já? Eu me casei em fevereiro. Atenciosamente, Débora. Pode e deve. Inclusive, quando você se casa, você já pode mudar. Aqui não é como no Brasil, que você se casa e já na certidão de casamento já fala qual é o nome que você vai usar. Se a noiva vai usar o nome de casado, o nome de solteiro. Aqui não tem isso. Aqui o fato de ter uma certidão de casamento no seu nome já autoriza você a usar o nome dele. Então você pode, inclusive, a gente aconselha os clientes que querem mudar o nome e usar o nome do esposo ou esposa, para você já fazer isso na aplicação. Por quê? Porque quando você faz o processo de ajuste de status e você não coloca isso e recebe o Green Card com o nome de solteira, não tem nada errado com isso. Mas para depois você mudar, você tem que fazer o I-90 e pagar uma taxa de quase $400 para você mudar e ter o Green Card com o nome de casado. Então, é bom você fazer já com o nome de casada. Se você já entrou com o processo com o nome de solteira e não tiver colocado o nome de casada que você quer usar, quando for na entrevista, converse com o oficial e diga, dá para você já fazer o Green Card com o nome de casada? E provavelmente ele ou ela vai fazer isso para você. Deixa eu agora aproveitar para fazer uma pergunta a respeito disso. Na hora que você faz o casamento, eles perguntam lá, quando você vai se casar, que nome que você quer colocar. Quer dizer, você pode colocar o nome que você quiser, né, doutor? Não necessariamente precisa ser o nome. Você pode colocar lá, sei lá, existe isso, é verdade isso, ou eu estou falando groselha aqui? Não, depende da jurisdição, mas o que eu sei, o que você deve estar confundindo um pouco é a naturalização. Quando você se naturaliza, você pode mudar o nome completamente, ele deixa você mudar e é grátis. Você só faz colocar o formulário, seu nome atual, o nome que você quer usar, deseja mudar o nome? Sim. Então já vai sair certificado de naturalização com nome novo, passaporte com nome novo, e você tem uma vida toda com nome novo se quiser. Isso para aquelas pessoas que não muito adequadas. Sim, e querem mudar de nome, pode fazer isso aí se quiser. Tem gente que vem pra cá, chama Walt Disney. Aí aqui, não, vou botar lá Walt Disney, pra ficar certinho. Dá pra corrigir também, inclusive. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Rayane Mello. Quando se preenche o formulário do Green Card, tem uma pergunta se você trabalhou ilegalmente no país. Se responder sim, quais são as implicações? E mais abaixo tem uma outra pergunta. Se você violou algum dos termos do seu visto. Se você respondeu sim para a pergunta que trabalhou, você responde sim também para a parte que violou os termos do seu visto, sendo que o seu visto não dá direito a trabalhar? Obrigado a Raniane Mello. Isso, Raniane, você foi direto no assunto aí. Então, se você tem um visto de estudante, trabalhou, você violou os termos do seu visto. Eles falam do trabalho em uma pergunta e falam de violar o termo em outra, porque a violação dos termos dos vistos não é só com o trabalho. Você pode, por exemplo, entrar como estudante e não ir para a escola. Você não está trabalhando, mas está violando os termos do seu visto. Agora, se você trabalhou, aí você violou também por ter trabalhado e também trabalhou sem autorização. Então, você deveria marcar sim nos dois. O problema é o seguinte, se você marcar sim nos dois, a imigração vai provavelmente mandar para você um request for evidence, ou eles vão negar o processo, tá? Se for um oficial ruim, ele vai negar de cara. Se for um oficial que sabe da lei de imigração, ele vai mandar para você um request for evidence para perguntar quantos dias você trabalhou. Por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de processo,
O trabalho não autorizado não pode ser usado contra você. Há uma exceção na lei de imigração. Se o seu caso for de família, por um casamento com um americano, ou se o seu filho de 21 anos estiver aplicando para você, filho americano de 21 anos aplicando para você, não tem nenhuma importância se trabalhou 20 anos, 10 anos ou um dia. O trabalho não autorizado e a presença não autorizada são ambos perdoados automaticamente quando você faz o processo. Agora, se o seu processo é por trabalho, é B1, é B2, é B3, é B4 ou é B5, se o seu processo é um EB, Employment Based, e você trabalhou sem autorização, aí há uma regra, que é a seção 245K da Lei de Imigração, que diz: se você trabalhou sem autorização antes de entrar com ajuste de status, você não é elegível para fazer esse ajuste de status, a não ser, aí vem a 245K, a exceção, se esse status, essa violação, o trabalho não autorizado ou a presença não autorizada, se deu por menos do que 180 dias, tá? Então tem uma tolerância de 180 dias, isso a contar da sua última entrada. Então, por exemplo, se uma pessoa, então não quero estender muito, mas só para entender que isso é importante. Se uma pessoa, por exemplo, entrou como estudante aqui, em 2017, foi fazer inglês lá na escola, como é a escola que você tem no programa aí, US Link, A né? US Link. Pô, trabalhou, ficou na US Link lá como estudante, mas aí fez Uber, fez Lyft, fez um monte de coisa. Fez tudo que não podia fazer. E aí, faltando mais ou menos uns 2 meses para entrar com o ajuste de status do EB3, que um patrão lá fez para ele, essa pessoa dá uma viagem, vai lá no Canadá, volta, ou vai no Brasil, volta, tal, e entrou com o visto estudante, estava válido o visto ainda, então entrou de novo. Então, mesmo que tenha trabalhado 2, 3 anos, isso não vai prejudicar, porque antes de você entrar com ajuste de status, você já tinha saído para o Brasil ou para fora dos Estados Unidos e você zerou essa contagem dos 6 meses de tolerância, que a tolerância é a contar da última admissão nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que algumas pessoas fazem, porque se você também trabalhou sem autorização, der um pulo lá e voltar, você entra, zera a contagem. Aí você pode falar, trabalhou sem autorização? Trabalhei. Mas veja como é a pergunta, porque se é de acordo com a sua, desde a sua última entrada, aí no caso tem que ver se trabalhou desde a sua última entrada. Se a imigração mandar o request for evidence, você tem que mostrar que seu trabalho não foi por mais do que 180 dias. E isso você vai ter que demonstrar isso para a imigração. Então, você trabalhou com Uber, Lyft, essas coisas, foi tipo, às vezes por semana, para contar os 6 meses, para contar os 180 dias, vai levar o quê? 90 semanas. E aí vai dar quase 2 anos. Então, você tem que ver direitinho os dias que você trabalhou, são dias contados. E também se lembrar que dia de trabalho é qualquer dia que você trabalhou. Então, se trabalhou, por exemplo, começou a trabalhar às 6 da tarde, foi até a 1 da manhã, você trabalhou 2 dias, porque é 5 horas naquele dia, mais a 1 hora que você ultrapassou às 12 da noite e entrou pelo outro dia. Então, conta como 2 dias de trabalho. Então, você tem que entender isso para fazer essa conta direitinho e ver se você consegue demonstrar que o trabalho existiu sim, mas não foi por mais do que 180 dias contados da sua última entrada nos Estados Unidos. É aí que a gente vê o quanto é importante a gente ter um profissional com a gente para poder orientar na hora de fazer esse processo, né? Então fica a dica. Márcio Silva. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem com você? Obrigado, Márcio. Tá tudo bem sim, você tá bem também? Gostaria de tirar uma dúvida. Tenho minha entrevista de Green Card marcada aqui em Miami, mas meu passaporte está vencido e o consulado pede para eu mandar pelo correio. Tenho medo de enviar e demorar esse processo. Será que eu posso fazer a entrevista com o passaporte vencido? Eu não aconselho você a fazer isso, Paulo, ou melhor, Márcio. Paulo foi Paulo é você. Então, Márcio, eu aconselho que você vá fazer a entrevista com o passaporte vencido, porque a gente da imigração vai querer ver uma identificação de estrangeiro que você vai ter, vai querer ver o seu passaporte, eles vão querer 6 meses de validade pelo menos. Claro, eles podem fazer? Podem. Não tem nada na lei que diga que não possa fazer, mas eles geralmente vão lhe causar problema com isso. O que eu faria era tentar ir ao consulado pessoalmente. Eu sei que pode estar longe da sua jurisdição, mas tentar ir lá e resolver isso. Ou se você mandar, entrar em contato com o consulado
e ver se eles têm como expedite, como agilizar essa renovação para você ter lá o documento necessário para fazer a audiência. Se você for fazer a entrevista, a audiência ou a entrevista, e não tiver o passaporte ainda, você pode ir a si mesmo e talvez o oficial conduza a entrevista e lhe dê um request for evidence para você mandar cópia do seu passaporte atualizado quando você tiver. Mas aí você não vai ter o green card na hora. Então, é bom realmente você não correr esse risco. Eu não gostaria que você fosse para essa entrevista sem um passaporte. Procure ver se você consegue agilizar e tirar esse passaporte o mais rápido possível. Muito obrigado, John. 9 horas e 30 minutos. Hoje rendeu, hein? Você viu quanta pergunta boa? Pessoal preocupado, eu fico feliz de ver que são várias perguntas de green card de gente que já está se legalizando. Isso é tão bom, né, da gente ver que a pessoa está conseguindo, está indo e está chegando, né? Eu acho que a alegria maior quando chega aquele pacotão lá para a gente abrir e tá com tudo lá dentro não deve existir. Deve sair uma tonelada das nossas costas quando isso acontece, né? Eu acho que é incrível. E quando a gente tem a ajuda de um advogado como você, né, doutor, a gente fica muito feliz também. Obrigado mais uma vez, doutor Marcelo Gondim, gondimlaw.com, para você entrar em contato e marcar a sua entrevista. O tempo nosso é curto, mas você pode ficar 1 hora conversando com ele. Faça a sua marcação, o doutor está sempre atendendo e aproveite nesse período de pandemia para fazer esse online. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado a você, Paulo. Boa noite. Boa noite, até a próxima.